Jovem espartano, não sabe brincar, não desce pro play. Finalmente nós temos um caso que está acontecendo na justiça contra a Sony devido aos banimentos de PlayStation 5 e que parece que pode ter um desfecho favorável para quem adquiriu o console. Vamos entender o que está acontecendo. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem e adquira sua cópia totalmente original do Windows 10 por menos de R$60. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Produto 100% funcional com qualidade espartana. Links na descrição. Fala, espartanos! É um grande prazer em ver vocês aqui novamente. Hoje um vídeo um pouco mais sério. Como vocês estão vendo, a gente tem uma companhia aqui que vai nos ajudar no entendimento do assunto em relação à Sony com os banimentos do PlayStation 5. Mas antes de mais nada, se você quer ver também um vídeo mais engraçado, nós gravamos um ontem do Lordão Mil Grau fazendo react de comentário tosco de console war na internet. Então depois, se vocês quiserem conferir, o link também tá aqui na descrição. Mas agora vamos lá, sem enrolações, vamos falar então sobre esse assunto que tá dando uma boa polêmica agora, porque foi descoberto aí um processo onde o autor questionou, né, essa questão aí dos banimentos da Sony, porque ele sofreu um banimento. Ao que dá a entender, esse banimento aconteceu por ele talvez ter resgatado aí jogos da Plus Collection para outras pessoas. E pelo que eu entendi, o cara não tá exatamente reclamando dele ter sido punido, mas sim pela proporção da punição. Foi o que eu entendi. Mas para garantir que não vai ter nenhuma informação errada, então eu trouxe aqui hoje um advogado que é o Uma Boy. Muita gente não sabia, mas o Uma Boy é advogado. Ele participa nos nossos podcasts e hoje a gente tá gravando um vídeo aqui junto para vocês, bem resumido, bem rapidinho. Uma Boy, surgiu aí então esse relato, a Sony ela realmente meteu o louco, tá banindo geral no PlayStation 5 que resgata ali as contas. A gente sabe que existem sempre dois lados da moeda, mas eu queria que você explicasse aqui pra gente de forma bem resumida como que tá rolando esse processo, o que tá presente ali. Inclusive eu vou mostrar o print do processo aqui na tela para que todo mundo possa ver com as devidas censuras, né? Mas eu queria que você resumisse pra gente o que aconteceu nesse processo aí, Uma Boy, do seu ponto de vista aí jurídico. Salve, Lorde. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos amigos aí do canal. Eu fui surpreendido também, né? Nós fomos hoje à noite, alguém me marcou no Twitter e depois eu fui atrás para descobrir o que tinha acontecido. É uma ação, né, que era um proprietário de PlayStation 5. Ele entrou na justiça pedindo, argumentando que a decisão da Sony ela é um abuso de direito, violou dois princípios constitucionais, que é o contraditório e a ampla defesa, pois bloqueou o videogame sem prévio aviso. Então, o juiz, com base nisso, concedeu liminarmente, ou seja, uma tutela antecipada, de uma forma provisória, tendo em vista que os argumentos que o autor fez são fortes, no sentido que a decisão da Sony ela é contrária a um princípio constitucional. Nesse sentido, o juiz entendeu por bem, para evitar dano da pessoa ficar sem o console dela, sem o uso do console, concedeu uma tutela antecipada, né, de forma liminar, ou seja, no início do processo, antes de ouvir a Sony, determinando que a Sony em 72 horas, liberasse, desbloqueasse esse PlayStation desse proprietário, desse autor aí. Então ele não tá reclamando que ele foi punido. Ele tá reclamando, então, na verdade, foi do tamanho da punição. Seria isso, mais ou menos? Ele tá questionando a forma como foi a punição. Então, assim, essa decisão, primeiro, para ficar claro, essa decisão, ela vale apenas para essa pessoa. No caso aqui, ela questiona que a punição é excessiva, né? Ou seja, incompatível com o direito. O autor não foi consultado, não foi previamente avisado. Ele alega que como você disse, é uma punição desproporcional, irrazoável. Nessa parte sobre aviso, isso aí eu tenho ciência, porque eu até fiz um vídeo aqui no canal, inclusive quem quiser ver, também vou deixar aqui na descrição um vídeo onde eu falo dos termos contratuais, né, os termos de serviço da Sony, da Microsoft, e a gente sabe que nesses termos eles já são antigos. Um desses termos é que você não pode emprestar seus dados pessoais da sua conta da PSN para qualquer outra pessoa. Então, com base nisso, a gente pode dizer, assim,
tentando também entender o ponto de vista da Sony, a gente pode dizer que talvez ela não precisasse informar isso, porque para você resgatar a Plus Collection para outras pessoas, que foi o que aconteceu, é o que está sendo a causa do banimento do PlayStation 5 para muita gente, você tem que infringir isso, porque você tem que pegar os dados de outras pessoas, dados da conta delas, e-mail e senha, colocar no seu PlayStation 5 e fazer o resgate da Plus. Então isso já se caracterizaria como uma infração. E as empresas, a gente sabe que às vezes tem muitas coisas que até existem lá, mas elas não fazem direito daquilo. Por exemplo, né? Então, a empresa tem direito de uma coisa se acontecer isso ou aquilo, mas ela não exige esse direito. Então, fica mais por uma coisa, assim, do ponto de vista moral, meio que estranho, porque... moral e interesse da empresa, né? Que você isso, justamente isso que eu falo, Maboy, porque, como eu mostrei num vídeo aí passado, a Microsoft faz exatamente a mesma coisa. Ela tem exatamente o mesmo termo nos serviços dela, mas ela não usou. Só que se um dia ela quiser usar, ela também faz igual. Sim, né? sim. Então o juiz, ele deu uma liminar. Meio que assim, ó, tá acontecendo uma coisa aqui durante o processo que precisa parar até a gente poder definir o que é feito e o que não é. Então, por enquanto, o juiz decidiu que o PlayStation 5 do Arthur, lá do processo, não vou falar o nome completo, tá, galera? Só o nome lá do autor. Que ele seja desbanido para que ele possa gozar ali de todos os serviços e direitos ali no produto que ele comprou. Até aí, compreensível, e a gente tem que esperar a conclusão. Vamos supor que no caso aí do Arthur, na decisão final, ó, quem realmente ganha o processo seja o Arthur. Se acontecerem mais casos com esse mesmo tipo de decisão, o que vira? Uma jurisprudência que fala? Aí os juízes no país vão tomar isso como um exemplo para definir o mesmo caso dessa forma, é isso? Essa decisão, Lorde, é o que a gente chama, como é uma decisão pioneira, é a primeira decisão, é a que a gente chama de precedente. E quando você tem um conjunto de decisões nesse sentido, aí sim se torna jurisprudência, e aí sim essa decisão, essa jurisprudência, quando os tribunais na segunda instância começam a decidir nesse mesmo sentido, acaba que a tendência não é obrigatória, o juiz não é obrigado a seguir, a tendência é que as decisões se encaminhem nesse sentido. Então, se for olhar desse ponto de vista... para o consumidor, para quem comprou o PlayStation 5, mesmo que de fato, né, tenha sofrido aí a punição e tudo mais, isso poderia ser encarado como o começo de uma boa notícia. Assim, então, se o Arthur ganhar o processo, talvez a Sony nem precise passar por mais processo, talvez ela mesma já mude isso automaticamente. Você acha que pode acontecer? Sim, verdade. A Sony ela pode entender, para evitar vários litígios, né, no sentido, para não ficar também má vista como contra consumidores e tal, ela pode até desbanir, o juiz dá a liberdade da Sony, se quiser fazer um acordo com a parte, ela pode fazer o acordo com a parte, porque é o seguinte, Lorde, é um pouco complexo para a Sony, porque ela vai ter que comprovar que a pessoa estava utilizando, pegando contas emprestadas, mas eu não sei todos os termos que estão sendo discutidos lá, mas essa questão, eu acho que o básico aí que a Sony, e por isso que o juiz deu a liminar, foi o fato de que não teve um aviso prévio para a pessoa. Mas aí a gente entra em dois pontos, assim, nessa parte sobre a detecção, né, se a pessoa sacaneou ou não, do ponto de vista, eu poderia dizer, de sistemas, eu acho que não seria tão difícil assim a Sony detectar isso, porque é mais ou menos assim, se eu logo no seu PlayStation, vamos supor que eu te passo a minha conta para você logar no seu PlayStation, tá? A Sony talvez poderia interpretar que eu faço parte da família, sou seu irmão, né, digamos assim, e aí eu coloquei minha conta também no PlayStation, que tá dentro da mesma casa. Porque, na verdade, é esse o intuito. A Sony permite você colocar mais contas no videogame e usufruir dos benefícios que essas contas têm, como, por exemplo, eu comprei um jogo na PSN, né, moro aí com meus irmãos e tudo mais, e a gente tem um PlayStation em casa. Então a Sony entende que, se é de casa, não tem problema, né? Então se eu comprei um jogo, todas as outras contas vão poder usufruir daquele jogo também, porque é uma família ali, ela não vai fazer cada um comprar o mesmo jogo, né? Por isso que existe essa questão de compartilhar a conta lá. Você põe lá no PlayStation 5 agora o modo offline, né? Jogar em modo offline, que permite qualquer outra conta naquele PlayStation jogue o jogo, né? Então, só que aí entra aquela questão, né? Então, como que a Sony vai definir, vai saber se aquilo ali tá dentro do que ela espera, que ela permite ali compartilhamento com a família, quem tá em casa e tal, e quem não tá compartilhando com a família, tá pegando de várias pessoas e tudo mais. Já começa pelo número de contas, né? Sim. Se o cara resgatou para 10 pessoas,
vai começar a ficar suspeito. Mas assim, eu acho que o que define de fato se tá na sacanagem é assim, a Sony ela vai detectar se aquela conta tá jogando naquele console, se aquela conta tem alguma atividade, nem que seja pra assistir um Netflix. Porque o que os caras fazem? Os caras, eles pegam a conta, eles logam no PlayStation, fazem um resgate pra galera, lembrando que isso, teoricamente, não seria exatamente ilegal. Não é um crime, digamos, né, Lorde? Assim, porque assim, ele não tá usando um glitch, ele não tá se aproveitando de uma falha de sistema. Ele tá usando um meio legal. Até porque o resgate da Plus Collection não pode acontecer sem que a conta da pessoa que te enviou pra resgatar não tenha Plus assinada. Então, por esse ponto de vista, a Sony não tá sendo lesada, porque o cara, ele teve que assinar um serviço pro outro poder resgatar. E se aquele cara tivesse um PlayStation 5, ele ia poder resgatar da mesma forma. O que eu acho que isso tá infringindo do ponto de vista da Sony, das intenções da Sony, é do ponto de vista do marketing, que vai afetar logicamente financeiro. Por quê? Ela quer que o cara compre o PlayStation 5, faça o resgate. Comprou o PlayStation 5, fez o resgate, aí beleza, você pode usar no seu PlayStation 4, usa onde for possível. Mas ela deixa claro, ó, é pra você comprar o PlayStation 5. Comprar o PlayStation 5 a gente dá um benefício, porque o intuito dela é trazer uma exclusividade desse serviço para a plataforma. Tanto é que não dá pra você resgatar através do PlayStation 4. Apesar dela não ter avisado exatamente, ó, você não pode resgatar no PlayStation 5 para os seus amigos, já existia um termo no contrato de serviço dela, no acordo, enfim, que já previa isso. Você não pode passar seus dados para outras pessoas. Então, ela pode apresentar isso no processo e talvez até ganhar, ou ela pode apresentar isso no processo e diminuir, talvez, né, reduzir um pouco, sei lá, alguma punição que ela venha sofrer, não sei. Mas assim, é inquestionável. Tá lá. E o banimento pode vir a qualquer momento. O juiz Anderson, ele interpretou que a punição que teve em cima do Arthur foi excessiva. Ou seja, ele mesmo não demonstra que ele tá discordando que houve ali uma infração. Só que, na opinião dele, nesse momento, é considerado meio abusivo. Pô, você tá banindo um console que custa R$5.000, né? O cara comprou o console numa semana, na outra o dinheiro dele saiu voando. Porque, ainda mais se o PlayStation dele for a versão digital. O que você vai fazer com o PlayStation versão digital banido? Não tem o que fazer. Você não conecta mais na PSN, você não baixa jogo, você não pode fazer nada. Eu acho que assim, tem que ter algumas métricas. Por exemplo, o cara resgatou para alguns amigos, ó, beleza, a punição é essa aqui, sei lá, dá banimento na conta, sei lá, de 15 dias, dá um caldo. Deixa o cara no caldo durante uma semana, 2, entendeu? Console também. Fez o que não devia? Pô, dá um caldo aí de 1 semana, 2 também, pro cara ficar ligeiro, ficar esperto, né? E pro cara que resgatou pra centenas e centenas de pessoas, pô, podia aplicar um banimento também com maior tempo, mas não indefinido, entendeu? Tipo, ó, esse aqui fez pra um monte de gente. Se lascou então, agora você vai ficar de castigo, sei lá, durante 1, 2 meses. Acabou. Entendeu? O cara não perde o dinheiro dele, só que vai ter que esperar mais um tempo e nem a conta nem nada. O banimento definitivo, ele poderia acontecer, eu acho que nem teria mais muito como questionar em caso de reincidente. O cara tomou punição, tomou aviso, fez de novo, perdeu o console. Aí eu acho que não tem mais como questionar. Eu acho que foi abuso mesmo do cara e a Sony até estaria certa mesmo em banir o console do cara para sempre. Porque ele tá demonstrando que ele tá agindo de má fé. A primeira vez, sei lá, não conhecia o contrato, tal, achava que não tinha problema, porque o cara... Tá, você deixa passar, dá um banimentozinho, depois é um ban permanente. Qual que é a sua opinião mediante a isso, assim? Você acha que, sei lá, isso infringe o Código de Defesa do Consumidor? Ou você acha que seria mais cabível dessa forma? Primeiro um ban temporário como aviso, reincidiu, aí é ban permanente. Isso. Qual que é a sua opinião? Essa questão, né, de se vai ser proporcional ou não, eu não tive acesso à petição inicial, né, a petição, o pedido dele inicial completo. Com certeza, ela não explicou tudo o que aconteceu. Né, só a parte dela. Ela explicou, só falou assim, olha, eu tinha um console, a Sony baniu e não me avisou. Eu acredito que seja isso, a petição inicial. Por isso que, inclusive, ele ganhou essa liminar, né? Que há um periculum in mora e um fumus boniuris, né? Que é o perigo na demora, se atrasar muito no processo, e a fumaça do bom direito. Aparentemente, o cara... eu concordo com isso também. Pelo que eu entendi, a Sony ela vai ter que pagar R$200 por dia para cada dia que... Né, porque ela deu 72... O juiz deu 72 horas para desbloquear o console. Sim, né? sem pagar multa nem nada. Aí a partir disso, ela vai ter que apresentar esse lado dela, ela vai justificar, igual você falou assim, ela pode ser que ela tenha, assim, olha,
a pessoa que esse console, ele logou em 50 contas, acessou só lá essa função para desbloquear os jogos, que é uma coisa que é só para usuário de PlayStation 5. Como ele fez isso, provavelmente ela vai juntar lá, alegando que provavelmente ela fez isso de uma forma para arrecadar, para ganhar dinheiro, né? A pessoa fez isso, né? Com forma de lucrar em cima disso, tá? E ela vai comprovar lá que a pessoa teve lá 50 contas logadas, isso é desproporcional, e é uma coisa que fere, aí ela vai ter que provar lá, assim, ó, os termos tais. Vamos supor que ela comprove lá que o cara fez isso para 100 contas. Aí o juiz, ele vai entrar numa situação que é o seguinte, olha... Ele tem que interpretar, né? Você falou, a Sony vai contra-argumentar. Ela pode chegar lá e falar, não, mas o Arthur, ele logou aqui com 10, 50, 100 contas. E aí entra muito aquela questão sobre o que a gente estava falando desse caso acabar junto com o outro, você falou que é precedente, né? Virar um precedente e aí virar uma jurisprudência. E aí todo mundo poder se beneficiar disso, ou seja, tem uma boa esperança ainda, né? A Sony pode mudar a política dela pro Brasil, vamos supor, né? Ou mundialmente, né? Às vezes a decisão entende lá, como a gente diz, que é excessivo, né? Ou, por exemplo, não deu direito. Para mim, o mais grave, eu acho, é você bloquear, primeiro, sem aviso prévio. Vou dar um exemplo de uma outra área do direito. Você, para demitir uma pessoa com justa causa, claro, né? Tem vários fatores de justa causa. Mas vamos supor que o cara falta muito. Aí você tem que advertir ele, ó, você tá faltando, ó, aqui, ó, mais uma falta, ó, você tá faltando e tal. Então, assim, ó, você tá advertido, você tá descumprindo com alguma coisa. Na terceira, você vai ser demitido. Da mesma forma, eu acho que a Sony, ela tem perfeitas condições, igual eu tava comentando com você, por exemplo, o cara logou 10 contas lá no PlayStation dela e falou assim, olha, você está descumprindo com os termos tais, tais e tais. A responsabilidade é sua. Aí o cara falou assim, opa, tá, entendi. Porque assim, o consumidor, a gente tem que entender que ele desconhece, né? Assim, o princípio ele é hipossuficiente, né? E não tem todo conhecimento. Por mais que você assine lá, enfim, outras questões de consumidor, né? A empresa tem sempre que estar informando o consumidor do que ele está fazendo. Então, no caso, a Sony deveria ter dado mais informação para a pessoa. Nesse sentido, ter avisado. Talvez uma coisa mais explícita. Você acha que, assim, apesar da Sony já ter isso aí previsto no acordo, a gente sabe que esses termos aí, né, de serviço, são as letras miúdas, são as letras miúdas, então, um monte de coisa para você ler, né? Isso. Tudo bem, isso não, eu diria assim, isso não excusaria a parte que cometeu a infração por completo, mas talvez, assim, deveria ter você acha que legalmente aviso, assim, poderia né? ser exigido um aviso mais específico? Sim, exato. Vocês estão infringindo a defesa do consumidor, vamos deixar mais claro, mais fácil de ver, né? Exatamente. No direito do consumidor, você tem que sempre deixar o mais transparente possível para o seu cliente. Então, é a mesma coisa, vamos supor que a Netflix pegasse, você tem uma conta da Netflix, aí você loga na sua TV, na TV da sua mãe, aí você viaja, você loga lá na outra TV e tal, a Netflix banir isso você. Né? No caso, nem justifica para ela, porque ela vai parar de receber, né? Sim. É uma coisa, talvez por isso que não baniram as contas da PSN, né? Só deram a suspensão, mas bloquearam os consoles. Até quem teve o resgate feito por um amigo que tem PlayStation 5 tomou, né? Tomou uma suspensão. Baniram, deram a suspensão, mas é porque ela não quer suspender, acabar com a conta da pessoa, porque a conta consome, né? Então, assim, eu acho que, assim, tem graus de punição, né? E tem outras, como eu disse, o contraditório, ó, você tem que avisar a pessoa, você tem que estar sempre informando que ela tá fazendo. Claro, tem coisas que são óbvias, né? Assim, vamos supor que o cara pega o console dele, hackeia, chipa o console, desbloqueia e vai jogar pirata no negócio, né? Aí ela vai e bloqueia o console e acabou. Isso aí são coisas óbvias. Mas esse tipo, né, de ação, né, que aconteceu, eu acho que teria que ser mais claro, né? Isso para a pessoa tá informada, falou assim, olha, às vezes, porque igual, não sei se você comentou comigo, teve gente que desbloqueou, logou a conta da esposa e dos filhos e foi bloqueado. Então, eu ouvi falar de alguns casos que o sistema não detectou 100% certo, não. Tem uns efeitos colaterais, né? Então, assim, eu acho isso. Eu acho que a Sony, ela vai... acredito nesse sentido, que a Sony vai vir
E vai ser uma coisa caso a caso. Ela vai ter que provar lá que, ó, fulano descumpriu o artigo tal, tal, tal. Aí eu acho que a decisão, a polêmica, assim, né, a contenda, a lide, ela vai ficar com base nisso. Olha, você tem que discutir, eu acho que o advogado vai ter que discutir, olha, é desproporcional, né? Olha, não foi avisado prévio, ele não teve nem direito de contraditório, por que ele não avisou, ligou lá, simplesmente baniu. Entendeu? Então essa vai ser a discussão. Isso né? é fato, como, né? O suporte isso... da Sony é meio zoadinho isso. mesmo, às vezes, pra você falar. Então, como isso não ficou claro, né? E a princípio, essa decisão da Sony é desproporcional e fere alguns princípios, o juiz concedeu essa liminar. Então, só pra gente poder já finalizar aqui o vídeo, eu queria fazer uma última pergunta aqui, do seu ponto de vista como um profissional do direito. Você acha que a Sony tem uma chance considerável, né, com base na experiência que você tem e tudo mais, de repente conseguir ganhar esse processo aí que abriram contra ela e manter a punição, se ela justificar com aquele termo contratual dela? Você acha que é o suficiente para ela ganhar? Pode acontecer, tem boas chances, ou dela ganhar, digamos assim, parcialmente, né? Tipo, beleza, vocês não vão receber multa nem nada. Pode punir o cara, só que com algumas ressalvas, não pode ser pra sempre. O que você acha que pode acontecer? A Sony, ela pode conseguir reverter essa decisão, vai depender vai ser no caso a caso, né? Isso ainda vai ser no caso a caso. Mas se ela ganhar, o que acontece? Mantém então a punição? Vai manter, ele vai ficar com o negócio. Aí o Arthur tá lascado. Aí vai dar uma sentença, né? Que é a decisão final de primeira instância, e o juiz provavelmente vai revogar essa liminar que ele concedeu e manter o videogame bloqueado. Assim, tem chances, né? Você acha que são grandes, na sua opinião, ou tá meio a meio aí? Cara, eu acho que é bem meio a meio, viu, Lorde? Eu acho que tem muita coisa aí discutível na decisão da Sony, sabe? É que, assim, até por último aqui pra gente considerar, pra poder encerrar aqui o vídeo, tem muito aquela questão de que cada juiz é um juiz, né? Cada juiz tem um perfil. Exatamente, às vezes tem juiz que não entende, sei lá, nada de tecnologia, né? Sei lá, tem outras competências, mas em termos tecnológicos ele é um zero à esquerda. Então, às vezes ele pode tomar uma decisão errada porque ele não conhece tão bem como funciona e tal. Ele acaba tendo uma informação muito crua ali, de difícil interpretação, e tem juiz que às vezes já é mais sintonizado, tem juiz que às vezes, sei lá, até joga videogame, mexe em PC, é mais ligado em tecnologia. Tem PlayStation 5 que são juízes. Então, devia ter caído na mão desse aí, né? Olha que maravilha, hein? Vai que o juiz também tem, né? Mas enfim, duvido não, pô, é um console bem popular. Então... não, tem aqui uns 2 amigos aqui, eu vi que esses caras já estão de PlayStation 5. Também, né? E só que joga FIFA, né? FIFA. Ih, rapaz, é complicado. Mas enfim, Lorde, eu acho que a discussão ela vai ficar mais no ponto de vista desses princípios de direito, como eu disse, contraditório, ampla defesa, razoabilidade da punição, certo? Proporcionalidade da punição, como eu tô falando para você, né? Aí vão ficar essas questões de aviso prévio, então vamos girar mais em cima disso. Inclusive, eu recebi eu comprei, né, o PlayStation 5, e eu fui buscar pessoalmente num dia de uma loja lá, que estava reservado no nome de um inscrito aqui que me ajudou, né? Que é o Fernando, lá do grupo do PS5 Brasil. E no outro dia chegou o das Casas Bahia, cara, que não tinha notícia nenhuma, a transportadora tava tudo zoada ali, os caras não tinham nem contato pra você falar, né? Falei, esse negócio aqui vai chegar daqui mais 2 semanas, se duvidar, porque não alterava o status, né? Aí chegou, no dia seguinte de manhã, cara, eu falei, que filha da mãe, olha o tempo que eu gastei, gastei lá com Uber, tudo. Mas no fim, pra mim compensou da mesma forma, né? Porque na hora que chegou aqui, já tinha pessoa pra revender, né? E no caso, eu vendi pro Arnaldo DK, porque o Play 5 dele tava banido. Aí ele já foi o primeiro que falou, né? Falei, beleza, né? Vendi pra ele, inclusive até agradeço o Arnaldo aí, teve muita consideração comigo, eu falei, né, o valor exato que tinha dado da compra, mas o transporte e tudo. E no fim ele me mandou até um pouco mais redondo ali, né, o valor. Falou, vou te dar essa moral aí e tal. Falei, obrigado, né, agradeço aqui em vídeo bacana. Ao DK também, mas fiquei feliz, né, porque pelo menos não perdi dinheiro.
Eu acho que já, porque teve gente que chegou ontem pra mim e falou que o Arnaldo já fez até live com um Play 5 novo lá, que eu mandei pra ele. Eu tava off aí, mas beleza. Então. Mas enfim, né? Enfim. Aí o que acontece? No caso dele, por exemplo, que ficou famoso aí depois que ele tomou ban, se desbloquear o PlayStation 5, ele pode usar aquele outro que ele tem, ou até o que eu enviei pra ele, pra fazer... voltar a funcionar e vender de novo, pelo mesmo valor, claro. Né? Ou usar para sorteio, mas o importante é que volte a funcionar. Então, como eu falei, pode ser uma boa notícia para todo mundo, né? Embora o DK aí, pelo que eu fiquei sabendo, ele resgatou aí para muita gente, tipo mais de 100, 200. Então não sei, né, como é que vai ficar o caso do DK. Mas... aí eu acho que o DK ele conseguiria reverter dentro desse sentido, né? Olha, que foi desproporcional a punição. Ou deixa a punição mais... só uma suspensão, né? Entendeu? Nesse sentido. Então, assim, essa é a argumentação. Se ele discutir que a Sony pode ou não pode, a Sony pode. Mas no caso do DK, que foi um monte de gente aí, você acha que ele consegue reverter pelo menos para uma suspensão? Tipo, mais 2 meses aí você pode, pode usar. Eu acho que ainda cai dentro do que eu tô falando. Olha, a Sony tinha que ter avisado, você tá pondo aqui, já pôs 10 contas no seu console. Isso é... Cara, claro que é possível fazer isso, né? Sim. Você pode pôr até um limite no sistema aqui no iOS dela, assim, colocou 10 contas, aparece a mensagem, né? Aparece a mensagem, você já colocou o limite máximo. A partir disso, você pode... A partir disso, você já tá virando suspeito, hein? Já estamos de olho em você. Isso tudo pode ser argumento. Pode ser argumento. Bom, show de bola, então. Então, galera, por hora é isso, né? Como eu falei, agradeço aí, então, a presença do nosso amigo advogado, ajuda aí também nos podcasts Uma Boy. Agradeço também a vocês, se você viu o vídeo até aqui, muito obrigado pela sua visualização. Não esquece de deixar o seu like, que é muito importante também. Compartilha essa informação, manda o vídeo aí para seus amigos, nos grupos aí que vocês conhecem. E mais informações sobre o caso, quando tiver uma decisão mais definitiva, aí eu trago aqui Uma Boy, se ele topar, né? Pra gente fazer então mais uma análise em cima e saber tudo o que aconteceu, por que aconteceu e como que foi. Então a gente vai ficar no aguardo. Eu agradeço muito aí a presença de todos vocês. Um bom dia para todo mundo, ou boa noite, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.